O objetivo da nossa palestra de hoje é para nos fazer refletir melhor sobre o Natal em si e, principalmente, sobre a figura do nosso Mestre Jesus. O Natal é uma palavra que sempre permeia as nossas expressões de votos de festividades, votos natalícios, Feliz Natal. Mas, infelizmente, para uma grande maioria de pessoas, ela é sempre utilizada para relacionar as festividades de fim de ano, referenciando presentes, referenciando ceia. Mas, infelizmente, ela não é acentuada pela verdadeira razão desta data. Quando eu falo isso, alguém fala, não pode ter, não é isso. Nada contra, e eu vou repetir essa palavra no final. Nada contra. Só que nós perdemos a referência desta data. Por quê? Porque se não bastasse isso, esta situação se repete e até piora. Em referência a Jesus, também fora desta data, onde praticamente as coisas são referenciadas longe do Cristo, envolvendo uma questão posterior aos bens e às coisas materiais da nossa vida. Então, são coisas que ficam relegadas simplesmente a um esquecimento do Mestre Jesus. É óbvio que quando a gente está com problema, é hora que a gente leva com espiritualidade, Jesus, mas em vida normal, nós não fazemos isso. Então, a nossa conversa hoje, nós estamos aqui reunidos para poder falar sobre o Natal, mas de uma forma diferente. Nós não vamos fazer praticamente uma, uma forma que estamos acostumados. Por quê? Porque nós percebemos que se fizéssemos somente fazer o que vimos fazendo, nós correríamos o risco de terminar a nossa conversa na condição que nós estávamos antes de começar. Em outras palavras, nós manteríamos nada de novo no nosso em Jesus e continuamos marcando o passo nas nossas encarnações. O que acontece? Por quê? Não é possível, porque se ele trouxe para nós, eu até brinco na nossa escola, porque escola de aprendiz do Evangelho, Jesus trouxe o manual, gente, é só olhar o manual. Não tem manual para tudo, tem manual para a questão espiritual. Vamos olhar o manual que ele tem que fazer. Então, nós sabemos de Jesus, falando de Jesus, mas continuamos ainda marcando passo. Ora, para responder esse processo, eu vou convidar todos a fazer uma viagem nesse momento, que todos me acompanhassem. Nós vamos fazer uma viagem agora aos primórdios da humanidade. Vamos voltar lá para trás e vamos começar respondendo o tema da nossa palestra, que é contemplando o ser humano perante o Cristo. Nós vamos contemplar o ser humano primitivo, aquele ser humano primitivo. E se nós estamos contemplando o ser humano primitivo, nós estamos contemplando aqui, a nossa, porque somos nós que começamos assim. Todos nós passamos por esse processo. Então, nesse caso, nós estamos contemplando a nós mesmos. Nós, naquela época, infelizmente, pelo começo, nós não elaborávamos nada em nossa vida. Nós não tínhamos uma consciência madura em nosso próprio ego. Mas, quando analisamos essa trajetória nossa, essa jornada nossa, nós podemos perceber a existência de um elemento que nos impulsionava, caminhando junto com a necessidade de sobrevivência. Nossa mente era detentora de pouquíssimos rudimentares elementos conscientes, com um escasso repertório de habilidades intelectivas para poder compreender a nós mesmos. Porém, mesmo nessa situação, existia alguma coisa inconsciente em nós, que era o desejo de buscarmos, o desejo de entendermos. Claro que, devido ao nosso primitivismo, nós não tínhamos o saber que um dia essa busca se transformaria numa busca consciente, como temos na atualidade. Essa busca consciente que temos em olhar para Jesus, buscar a nossa espiritualização. Então, esta condução
de pensamentos ainda primitivos fez com que nós caminhássemos e fôssemos trabalhando para poder hoje chegar ao que poderíamos chamar, em princípio, de uma religião formal. Nós vamos entender um pouco melhor isso. Aquela nossa mente, ela estava em desenvolvimento para poder captar a realidade, inicialmente atendendo o quê? Atendendo aquele impulso instintivo, no momento construindo tão somente o quê? Imagens, para depois, quando nós conseguíssemos, com novos elementos de inteligência, transformar estes impulsos de imagem em formatos de conceitos. Vamos aprendendo isso nos caminhos. Por que estamos fazendo esta viagem? Para nós percebermos como é que nós desenvolvemos esta resistência com relação a Jesus. Que resistência é essa, Luiz? É o fato de nós sabermos, lermos e continuarmos fazendo a mesma coisa que nos levou a situações complicadas. Então, nesse momento, meus irmãos e meus irmãos, nós percebemos que nós fizemos uma longa e laboriosa jornada até aqui. Jornada esta permeada de incontáveis desafios, imprevisíveis e inesperadas experiências, as quais, somente hoje, ao elaborarmos esta reflexão, nós vamos poder entender a importância de tê-las. Ora, nesse processo, quando nós analisamos essa nossa jornada, que parecia que fosse um caminho onde estávamos fazendo numa busca de experiência simplesmente, mas não. Nós podemos entender neste processo, principalmente a misericórdia divina. Ela é expressada para todos nós de que forma? Na forma das reencarnações. Olha que coisa maravilhosa, o apoio, o suporte, o amparo da espiritualidade ao longo da nossa jornada para chegarmos aqui. Nós, espíritos, viemos reencarnando em inúmeras jornadas, do mesmo modo como aquele herói que se lança ao objetivo sem que tenha consciência plena, como também nós não tínhamos, do que ele vai poder enfrentar. Foi isso a nossa caminhada. Nos lançávamos por ela sem saber exatamente o que iríamos encontrar. E com isso, nós fomos aprendendo. E com isso, nós fomos desenvolvendo o nosso intelecto, conseguindo transformar esses conceitos que acabamos de falar. Ora, nessa jornada esta que a gente for perceber, nós vivenciamos ela ainda hoje, dia após dia, de um modo diferente. Mas nessa jornada nós temos que descobrir, em virtude deste raciocínio que nós estamos fazendo, no que nós acreditamos ser Deus. No que nós acreditamos ser o Cristo. Porque somente com este entendimento é que nós vamos poder amadurecer aquilo que poderíamos chamar de o sacrifício reencarnatório do trabalho na matéria. E somente após isso nós poderemos nos perceber como sendo a própria natureza divina se manifesta. Isso é maravilhoso. Nós perdemos essa noção de percebermos como a própria natureza divina se manifesta. Mas Deus e Jesus esteve em nós. Chegamos até aqui por causa disso. Por causa deste amparo, desta proteção, desta misericórdia. Mas ainda assim, né, nós vamos buscar esta vivência que, durante esta jornada, por exemplo, como reencarnação dos corpos que tivemos, nós desenvolvemos experiências instintivas. E quando fora do corpo, no plano espiritual, nós vivenciávamos o quê? Em espírito, uma nova orientação, uma nova forma que nós iríamos reencarnar para podermos vencer todas as dificuldades que estariam colocadas em nosso caminho, para que nós não sucumbíssemos. Em ambas as situações, seja na experiência da matéria, seja no aprendizado em espírito, nós continuamos a aprender
aprendíamos e continuamos a aprender ainda hoje, porque o processo se repete. Nós desencarnamos, fomos para lá, aprendemos e voltamos para poder aplicar nas nossas caminhadas regeneradoras exatamente o aprendizado dos milênios que temos no encarnatório, mas aquilo que a espiritualidade nos traz. Então, nós percebemos que durante muito tempo, mesmo depois de iniciar o uso da inteligência e obter conhecimentos, nós chegamos a uma triste conclusão, que ainda carecemos de entender o que é Deus e o que é Jesus. Por incrível que pareça. Quando a gente coloca dessa maneira, mas eu sei o que é Deus, eu sei o que é Jesus. Nós temos uma vaga ideia e ainda completamente distorcida da realidade. Por que isso acontece? Nós vamos caminhar um pouco mais nesse raciocínio, mas vamos entender uma coisa, que a nossa atenção, em virtude desse nosso aprendizado, não estava voltada para entender a espiritualização, para entender Deus, para entender Jesus. Então, nós fomos, ao longo das nossas reencarnações, nos distanciando deste entendimento. E veja, não bastasse o fato de que ele mesmo se fez presente entre nós para poder ensinar e facilitar esse entendimento a todos nós, nos deixou os ensinamentos na forma de evangelho. E ainda assim, existimos. Claro que nós fomos evoluindo. Claro que as informações mais concretas foram chegando, a espiritualidade veio orientando-nos, trazendo esclarecimentos sobre estas divindades. E chegamos até hoje com um conhecimento suficiente para entender que eles não só existem, mas temos que entender que temos a possibilidade de estar com eles. Essa é uma questão que foge do nosso raciocínio. Que temos a possibilidade de estar com eles. São situações muito difíceis de trabalhar em termos de explicação numa palestra. Então, nós estamos tentando trazer de uma forma mais clara possível este impeditivo dentro de nós, que nem nós mesmos sabemos como ele é, que nos impede de não só entender Deus, entender Jesus, como trabalhar dentro daquilo que eles vêm nos pedindo há séculos. Então, mesmo depois, pode perceber isso agora, desde que nós falamos na jornada, estamos aqui hoje, depois de tudo isso, e mesmo depois dessa jornada, nós, seres humanos de hoje, nós, mesmo depois de milênios de evolução, infelizmente, ainda nós nos assemelhamos àquele ser primitivo que nós fomos. Incrível. Em que sentido? No sentido de estarmos sempre cambaleando na direção de Deus e de Jesus, tateando no escuro devido a nos basear em diferentes fantasias religiosas, as quais acreditamos durante muito tempo serem a solução para a nossa salvação. E veja, quando a gente começa a fazer esta análise, começamos a nos aprofundar e isso começa realmente a nos incomodar. E começamos a perceber coisas que o nosso dia a dia, a nossa falta de reflexão, mesmo quando estamos fazendo o evangelho, mesmo quando vem a casa espírita, nos tem faltado o entendimento. Porque nós orávamos naquela época e ainda oramos a Deus, a Jesus, ajoelhados diante da matéria. E eu não estou falando sobre orar para ídolos, se é que Deus tem impressão. Eu falo na forma de como nós nos comportamos com eles. E aqui uma pergunta é válida. Por que isso acontece? Veja que uma parte desta pergunta foi formulada no início da nossa conversa. Exatamente esta parte nos motivou para esta reflexão, para entendermos a nossa forma de nos conduzir com o nosso Deus e com Deus. Dá a impressão, quando a gente fala sobre isso,
Ah, mas isso nós já estamos fazendo. Desde então. Nós estamos. Nós precisamos aprender sobre isso para que a gente possa perceber o porquê que é que nós somos tão resistentes a essa mudança. E quando eu falo sobre resistentes a essa mudança, alguém poderia perguntar, mas como é que eu sou resistente à mudança? Vou explicar do ponto de vista prático. Nós estamos numa reencarnação, num mundo de provas e expiações. Se perguntarmos e honestamente, sinceramente, cada um for responder, a pergunta seria: nós estamos felizes com o que tem sido interposto em nosso caminho da reencarnação? Claro, tem coisas boas, mas o volume de problemas, cujos problemas somos nós que criamos para nós, nos deixa realmente muito, muito entristecidos. Então, quando eu falo sobre o fato de que nós precisamos entender esse processo, que ao longo desses milênios, né, nós não entendemos o que é divindade, nós começamos agora a perceber o porquê. Por que estamos tão resistentes? Por que nós não mudamos? Por que ainda nós não entendemos o que é Deus, o que é Jesus? E aí, nós todos, como verdadeiros adolescentes espirituais, não entendemos nosso Deus, não entendemos a Jesus, e por consequência, aí vamos mais fundo no raciocínio, por consequência, nós não entendemos os ensinamentos também. Mas como, Luiz? Eu estou lendo, estou entendendo. Se nós tivéssemos entendido, nós teríamos mudado o nosso patamar de reencarnações. Não estaríamos mais reencarnando no mundo de provas e expiações. Nós estamos não entendendo, nós estamos adaptando alguma coisa do Evangelho em nossa vida. E teria que ser o contrário. Eu teria que jogar a minha vida dentro. Porque quando eu adapto a coisa do Evangelho na minha vida, eu vou adaptar aquilo que deveríamos fazer ao corriqueiro que eu estou fazendo. Mas eu teria que fazer o contrário. Eu vou adaptar a minha vida dentro. Mas em virtude de toda essa dificuldade que eu estou trazendo, por isso que eu comecei essa nossa jornada desde lá de trás, para ver que durante esse tempo também, nós não conseguimos entender, e por isso nós estamos passando o que estamos passando. Porque aí a gente entende por que nós falamos sempre em Deus, em Jesus, mas em todos os momentos reencarnatórios, nós ficamos passando por que estamos passando, porque permanecemos só na falação, não na ação. Nós só falamos de Jesus, só falamos de Deus. Mas aquilo que ele nos pediu para fazer, nós passamos longe. Ora, dentro desse contexto, o percurso das reencarnações, veja que é uma afirmação agora, por isso que eu falei que nossa reflexão é sobre nesse percurso das nossas reencarnações, desde aquele momento que estávamos no primitivismo até hoje, na atualidade, quando nós olhamos para nós à luz deste entendimento, desta explicação, nós começamos a perceber o quanto nós temos sabotado a nossa evolução espiritual. É um fato difícil de aceitar. É um fato difícil de engolir. Mas é um fato. Esse é o ponto. Porque fomos nós que nos trouxemos à situação que nós nos encontramos hoje. Por isso que eu digo que nós nos sabotamos. Pelo fato de estarmos muito mais voltados para a matéria do que para a nossa espiritualização. Em outras reencarnações, talvez nós nem chegamos perto de entender que existia um plano espiritual, que existia o invisível, que o invisível é a nossa casa e que isso aqui é uma passagem. Quer dizer, tantos conceitos que mesmo nessa sabendo, a gente continua resistente. Por que nós nos sabotamos? Porque nós nos apegamos a algumas crenças que desenvolvemos acreditando que estávamos em processo de elevação. Quantas crenças nós tivemos? E mesmo nesta ainda, começamos essa caminhada. Crenças que nós achávamos que era um processo de elevação.
Nós permanecemos ainda negociando favores interesseiros e materiais com Deus e com Jesus, que, apesar de serem favores materiais, devido à nossa imperfeição moral, nós consideramos que estes são pedidos corretos. E nós sabemos que podemos pedir o que quiser para Jesus, para Deus, material, que não vai acontecer nada. Por quê? Porque eles não têm nada com isso. O nosso processo da nossa luta aqui, ela tem origem no que aquilo que nós deixamos de herança para nós mesmos antes das reencarnações. É duro, é difícil de estar aceitando isso. É difícil de poder entender esse processo, mas é a mais pura realidade. Veja que estas crenças materiais que nós viemos criando em nós durante essas nossas reencarnações, sistemas internos que achávamos que era para a nossa proteção, mas, em sua maioria, ao invés de libertar-nos, nos aprisionou. Nós endurecemos a nossa mente com dogmas oriundos de crenças pueris e infelizes. E agora, tomando consciência disso, uma reflexão como esta, difícil, dura, realmente machucando o nosso interior, nós somos obrigados a corrigir. Nós temos que agora flexibilizar a nossa mente para entender o que Jesus nos pede, a fim de podermos prosseguir nesse nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, precisamos deste preâmbulo, nessa nossa palestra temática, para poder trazer o entendimento do porquê dessas nossas dificuldades em entender Deus, entender Jesus, entender os seus ensinamentos, aplicar esses ensinamentos na nossa vida. E eu estou sendo repetitivo, eu sei, mas é proposital. Porque nós aprendemos de duas formas. Ou por velocidade, ou por repetição. Por velocidade, nós não conseguimos aprender até hoje. Então, trabalhar aquilo que nós sabemos fazer melhor, que é aprender por repetição. Então, vamos repetir sempre isso. Dentro desse processo, nós temos agora, primeiro, que nos regenerar, para podermos nos libertar dos grilhões que nós mesmos atamos em nós ao longo das encarnações. Isto parece dramalhão, mas não é, é a mais pura verdade. Nós fizemos isso. Mas parece um drama mexicano, não é, é a verdade. Então, nós percebemos, através desse raciocínio que estamos exercendo agora, que nós vamos desenvolvendo uma fé em seres humanos, ao invés de uma fé em Cristo, uma fé em Deus. Nos resta agora, se nós quisermos quebrar este ciclo impeditivo da nossa evolução espiritual, assumir a responsabilidade de rever isso e de mudar isso. Quando a gente fala do ser humano, nós estamos falando de nós. Então, o ser humano, ou seja, nós, não somos o mesmo espírito que vem há milênios buscando se encontrar, como nós vimos no começo da nossa caminhada. O nosso olhar ainda não é completo, apesar de termos aprendido. O nosso instrumento para nos encontrar, ainda infelizmente, é o ego. O ego como camuflado na vaidade, camuflado na ambição, camuflado na inveja. Infelizmente, apesar de toda esta jornada que nós acabamos de ver em rápidos minutos, de tantos milênios, ainda nosso interior não está maduro. Então, esse é mais um ponto que facilita nós entendermos por que estamos um pouquinho longe de entender Deus, de entender Jesus. Mas, por outro lado, nós já começamos a nós temos um farto material trazido pela espiritualidade. Isso, então, não está longe de nós, porque os fatores que interferem nessa nossa percepção, eles podem ser vencidos pela nossa vontade, pela nossa força de vontade. E quando a gente realmente quer fazer, para e ora por Cristo, pede ajuda,
A ajuda vem. Ele nos diz: pedi e será dado, batei e será aberto. Por que é que nós não acreditamos? Por que é que nos julgamos tão autossuficientes que acabamos nos complicando, ao invés de estar sempre em contato, entendendo realmente o que está conosco? Porque nós ainda não aprendemos que nós não precisamos ver tudo. Nós tínhamos e temos que ver apenas o que? O essencial. E nós perdemos o essencial em firulas na própria matéria. Aí, lembrando o que Jesus falou, é aquela questão da porta larga, que nos faz perder o essencial. Precisamos entender que para nós conhecermos o processo evolutivo nosso, é preciso que demos a volta sobre nós, olhar para dentro de nós, porque esta cegueira interior momentânea que temos, ela está acumulando muita coisa, como egoísmo, como orgulho, isso tudo excessivo. E aí, obviamente, com tudo isso acumulado, em outras palavras, se nós estivermos falando de outra coisa, nós diríamos o seguinte: está entupindo o canal, porque isso está impedindo que praticamente nós consigamos nos comunicar com Deus. Por quê? Que nós percebemos que Deus se comunica conosco pelo inconsciente. E com tudo isso acumulado, nós estamos demasiadamente ligados à matéria, nós não conseguimos ouvir, gente. Não conseguimos ouvir. Claro que Deus sabe, claro que também nós sabemos que vai chegar um tempo que nós estaremos prontos para encontrar e perceber a divindade dele em nós, que é o nosso retorno. Isso quando nós nos libertarmos dos nossos medos, dos nossos preconceitos, preconceitos tecidos pela ignorância em relação a Deus, ao plano invisível, ao longo desta jornada, nós vamos alcançar o quê? A liberdade de pensar mais em nossa evolução espiritual do que a nossa atuação no mundo material. Infelizmente, nós precisamos perceber essa coisa. Mas quando a gente fala sobre este futuro, que é maravilhoso, que é uma delícia perceber que podemos, este futuro passa inexoravelmente por hoje. E hoje é a razão pela qual que nós estamos fazendo coisas que diríamos o seguinte: estamos fazendo sempre o que sempre fizemos e estamos conseguindo sempre o que sempre conseguimos. Ou seja, o mesmo. Então, é o momento da gente começar a prestar atenção. É o momento de começarmos a pensar. Vejam, minhas irmãs e meus irmãos, que apesar de tudo que nós achamos que sabemos, ainda somos completamente ignorantes em relação a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Por incrível que pareça. Difícil de aceitar essa colocação? É. Mas por ser difícil não quer dizer que ele é um fato. Não quer dizer que ainda nós estamos patinando no processo de entender Deus e a Jesus. Porque não é só pedir, chamar, orar. O processo de comunicação, de alma para alma, do espírito nosso para com Jesus, para com Deus. E aí fica difícil se eu não conheço, se eu não entendo Deus, se eu não entendo Jesus. Como é que eu vou me comunicar? Quando você não conhece uma pessoa que fala, você precisa trabalhar aqui, mas eu não conheço. Como é que eu vou me comunicar com essa pessoa que eu não conheço? Dá para entender agora porque eu falo que conhecimento é isso? Não? Infelizmente, nós realmente somos ainda completamente ignorantes em relação a Deus, a Jesus. E, obviamente, mais uma pergunta que se apresenta. E aqui, poderiam fazer isso para nós, mas, Luiz, como é que nós somos ignorantes se nós falamos dele, se nós falamos de Jesus, se nós seguimos aqueles que seguem a Jesus? Veja que esta pergunta tem a sua resposta iniciada na primeira reflexão que nós fizemos neste nosso encontro. Primeiramente, nós vamos entender que seguir aos cristãos não é seguir a Cristo. Muita gente se confunde. Muita gente se confunde. Seguir aos cristãos não é seguir a Cristo. Nós temos que vivenciar o Cristo em nós para podermos entender qual é o caminho que temos.
Segundo, tem sido uma verdade que nós falamos, é fato. Mas também tem sido somente isto o que nós temos feito. Nós falamos sobre ele. Veja que coisa que nós tínhamos pesado para nós. Nós falamos sobre Deus, falamos sobre Jesus, da mesma forma que nós comentamos o jogo do Brasil na Copa. Ou seja, tratamos Deus e Jesus como se estivéssemos falando da matéria na Copa. Porque nós não conseguimos, ao falar em Deus e a falar em Jesus, perceber esse nível, este patamar. Muitas vezes, quando se fala, mas Jesus não está longe. Ele não estava longe. Nós é que mantemos ele longe. Nós é que nos distanciamos dele. Quando alguém me perguntou na escola, você queria fazer o quê? Eu falei, eu quero ser um Jesus. Ele não vai demorar a fazer isso. Sei lá quantos milênios. Mas é o meu parâmetro. Eu estabeleço o Cristo como meu parâmetro. Não importa a quantos milhões de anos-luz ele esteja. Por quê? Porque ele veio aqui, ele me deixou o caminho, me deixou o manual e falou, este é o caminho. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por falarmos neles, no Evangelho, infelizmente, nós achamos que nós estamos mal. Que nós podemos nos considerar seguidores. E veja, nós até ousamos nos chamar discípulos de Jesus. Olha aqui. Mas o que nós temos feito? Falar, falar, falar. Quando necessário, nós temos perceber. Seria para ti. E aqui alguém poderia falar assim, Luiz, fale por você. Claro, eu posso entender essa coisa. Mas eu vou explicar, porque o que eu estou aqui mencionando não é um julgamento. Eu estou apenas considerando fatos que comprovam a nossa comissão na prática daquilo que nos pede. Vamos refletir um momento para perceber que não é um julgamento, que são fatos. Por exemplo, como tem sido nossa posição quando alguém nos fere com palavras, ações, ferindo o nosso orgulho? Perdoamos imediatamente? Como tem sido a nossa posição quando, em nosso trabalho, temos a possibilidade de ajudar a terceiros, mas o medo da sombra que ele pode trazer para nós, nós fazemos o contrário, nós prejudicamos. Como tem sido em família, quando somos criticados por faltas, sejam verdadeiras ou falsas, o que nós fazemos? Deixamos a briga de lado e esquecemos as ofensas e perdoamos? Como é que tem sido quando no tráfego nós somos fechados por outros e descarregamos o nosso arsenal energético maléfico verbal? Ou então nós saímos atrás dele para dar uma fechada nele, afinal eu tenho que dar uma lição nele. Então vejam, minhas irmãs e meus irmãos, não é um julgamento. Porque eu poderia aqui começar a elencar muitos outros, como tem sido, em inúmeras e diversas situações. O que prova, então, que isso aqui não é um julgamento. Nós estamos comentando fatos, fatos da nossa vida corriqueira, fatos do nosso dia a dia. E fatos que nos complicam inumeramente o nosso processo cognitivo. Ora, então a gente vai percebendo que a nossa falta de ação em mudar os sentimentos de acordo com o que o divino mestre nos pede. E aí, com base neste raciocínio, fica mais claro agora entender a distância de Jesus e de Deus de nós, percebendo que esse distanciamento não é feito deles, e nem os anos-luz, ou milhões de anos-luz, que eles estão de nós. É importante quando percebemos que nós estamos distanciados. Porque essa nossa distância é resultado da nossa incompreensão da divindade deles, que é uma divindade transcendente e ela não é material. A nossa distância é resultado da nossa incompreensão da importância do mundo espiritual sobre a matéria. Então, nós chegamos, nesse momento, a perceber que não mais falar que Deus nos esqueceu, que Jesus não nos escuta, que a espiritualidade não ajuda, e outras coisas mais que nós reclamamos. Agora nós percebemos por que não é isso que está falando. Somos nós.
somos nós. Desde que nós iniciamos essa jornada, e ela é milenar, sabemos disso, não houve nenhum retorno, graças a Deus. Mas tivemos estacionamentos, com certeza. Perdemos tempo com bobagem, com besteira. Aí alguém pergunta, o quê? Você é evidente, está dentro da minha vida? Mas somos fatos, sabe que ainda estamos no mundo de provas e expiações e todos nós não somos espíritos que nasceram ontem. Nós estivemos lá naquele mundo coletivo, nós somos aqueles seres e viemos desenvolvendo a nossa evolução ao longo desses milênios. Então, obviamente, o caminho foi e ele é inexorável para o encontro de nós mesmos e, principalmente, para o encontro com Deus na sua máxima possibilidade de comunhão com Ele. Nós vamos descobrir que essa atitude religiosa que estamos tomando tem que ser, na realidade, o nosso íntimo, mais profundo encontro com os limites da nossa essência, que é o espírito. Percebermos o quê? Que somente com o sentimento do amor é que nos será permitido superar essas fronteiras do humano para podermos tocar as fronteiras do espírito. Só que, quando a gente coloca dessa maneira, também nós percebemos que não são eles que têm que fazer e que ninguém impede de nós fazermos. Nós estamos aí, entendemos o porquê aquela palavra forte que eu usei, nos sabotando para esse processo. A maior dificuldade nossa em trabalhar de acordo com os desígnios divinos não se encontra na aceitação da divindade de Deus, de Cristo, mas se encontra, sim, na aceitação de que somos nós que detemos o poder de mudar a nossa vida e, por consequência, mudar as nossas reencarnações a partir desta. Quando a gente está falando sobre reencarnações, não passou, fazer o quê? Já foi. Chico fala, não adianta olhar para trás, chorar o que passou. Nós temos que agora começar de novo fazendo um pouquinho. É isso que nós temos que fazer. E é este o momento. Nós estamos discutindo exatamente isso. Nós estamos fazendo uma reflexão do que fizemos, besteira. Foi. Dá para mudar? Não. Dá para acertar. Ok, então vamos acertar o passo. E é esse o ponto. Nós não podemos esmorecer nesse acerto do passo. É fácil? Não. Não é fácil. Garanto para vocês que é muito difícil. Porque mudar as nossas vidas de tal forma que nós estejamos pleiteando processos reencarnatórios diferentes, com o ônus da prática do trabalho sendo somente nosso, nós vamos perceber que, com relação às nossas vidas pretéritas, entendê-las é o máximo que nós podemos chegar, não dá para mudar nada. Mas elas mostram que nós precisamos. Vejam que quando a gente está desenvolvendo nossos estudos, é muito difícil abordar temas relacionados com a evolução espiritual. Não apenas em face da transcendência inerente a este tema, mas também pelo fato de nós estarmos lidando com algo que se origina na psique, na cabeça das pessoas. O entendimento de Deus, de Cristo, da vida espiritual, ele é individual. A concepção deste entendimento tem como base o conhecimento e entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus. E é individual. Numa palestra, por exemplo, o fato de estarmos trazendo este assunto, nós estamos fazendo uma similaridade com a parábola do semeador. É jogar a semente e esperar que caia em solo fértil. E cada um de nós tem a sua responsabilidade. Mas é imprescindível nós refletirmos por que ainda, neste momento, depois de feito esta jornada, depois de ter conhecimento de tudo que nós falamos hoje, que nada que eu falei aqui realmente não é conhecido, apenas esta reflexão de entendermos por que nós estamos patinando. Este realmente foi um assunto alvissareiro para nós. Mas refletir porque nós estamos ainda ausentes da vida de Cristo. Então, esta conversa nos demonstra que nos resta o quê? Nos resta agora a construção psíquica favorável para a manutenção do equilíbrio da nossa consciência sobre nós, sobre o Cristo, para nós fugirmos do que sempre estivemos à mercê dos perigos do nosso próprio inconsciente.
Agora nós entendemos o que isso quer dizer. É só olhar para nós agora. Minhas irmãs e meus irmãos, a divina conexão se inicia na consciência da imortalidade. Mas o que tem muito? Que quando percebemos nos indivíduos imortais, nós começamos a entender a responsabilidade que temos em cada passagem desta, porque não é aqui. Aqui a gente vem para acertar a conta. A caminhada é lá. Então, praticamente, a consciência da imortalidade individual é onde se inicia a nossa conexão com a divindade. E, simultaneamente, quando nós começamos a ter essa consciência da imortalidade individual, a mortalidade do ego começa a se inicia. Porque a gente percebe exatamente que nós estamos trocando a nossa vida material por aquilo que é o mais correto, que é a nossa vida espiritual. Então, enquanto se constrói essa questão, nós temos que admitir, e isso é muito importante, nós temos que admitir que Deus se realiza em nós mesmos. Admitir que Deus e Jesus nos disseram: sois deuses. Jesus nos disse isso. Essa admissão tem que ser feita com muita humildade. Entender com muita humildade e consciência de que se trata de algo que se desenvolve gradativamente, à medida que o próprio indivíduo interiormente acontece. Aí nós falamos, mas Luiz, e essa jornada de milênios? Nós ainda estamos caminhando. Mas até o momento de hoje, talvez, nós não refletimos nessa direção. E agora nós conseguimos perceber. Então, cabe a nós começarmos a refletir nessa direção. Para podermos estar conectados com Deus, é necessário manter a nossa consciência sintonizada com os propósitos que visem o equilíbrio pessoal e o equilíbrio coletivo. Jesus nos falou isso, amar o próximo, é exatamente o que eu estou falando. Sentir Deus é conscientizarmos de que Ele está realizando através de nós e em cada um de nós. Isto é sentir Deus, é ter realmente conexão com o Pai. Esta consciência que nós devemos ter, da consciência pessoal a respeito de Deus, que ela vai ter que servir, olhando para o passado, neste nosso presente e no nosso futuro, seja ele nesta ou futuras reencarnações. Então, nós temos que buscar um sentido para a própria vida enquanto nós vivemos lá. E nós podemos fazer isso que chegou às nossas mãos. Um conteúdo suficiente para que nós possamos mudar. Então, agora nós sabemos o que é isso. E aqui nós vamos fechar nossa palestra explicando por que esta palestra é uma palestra de Natal. Nós não mostramos realmente o que é Natal, que é o dia do nascimento, pois nós estamos fazendo uma análise desde o dia do nosso nascimento e não percebemos que nós estamos nascendo a cada reencarnação da mesma maneira. Que coisa incrível. Então é necessário que nós façamos uma reflexão. Nós nascemos em cada reencarnação da mesma maneira. Temos que parar isso. E agora que nós já sabemos, ou por que nós falamos sobre Cristo e não conhecemos Cristo, vamos ter uma segunda ótica que é importante. Vamos procurar, neste período que antecede a 25 de dezembro, fugir da frieza dos votos que exprimimos com aquele conhecido Feliz Natal. Que frieza é essa, Luiz? Vamos explicar. A frieza destes votos se origina em carregar estes votos, carregar nos votos apenas a lembrança das festas, dos presentes, da comida, nada contra. Mas nós precisamos realmente perceber que a cultura humana tem enraizado nesses votos apenas a materialidade do evento, esquecendo-se do real motivo pelo qual nós expressamos os votos quando nos reunimos. Aquele Feliz Natal, que força ele tem? É um Feliz Natal carregado, vai ter presente, vai ter jantar, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas não é verdade. Por quê?
Dia de nascimento é o Natal, dia de nascimento do Jesus é o Natal. Então, todas as vezes que nós formos expressar os nossos corpos, façamos de maneira correta. Façamos, façamos com que ele represente o verdadeiro motivo pelo qual nos reuniremos com as pessoas na noite de 25 de dezembro. E a maneira correta no dia é Feliz Natal. Esta é a maneira correta. Esta é a referência correta daquilo que nós estamos fazendo.